Olá, bem-vindos ao Autopapo Podcast. Hoje temos uma convidada aqui muito querida, Muito Camila obrigada. Miranda Camanzi. Miranda Camanzi, é isso aí. Publicitária de formação, atriz por vocação, apresentadora, influenciadora. A gente vai conversar mais da sua carreira aí tão multifacetada. Muito, de fato. E aqui comigo também, Marcelo Jabulas. Bem-vindo, Jabulas. Obrigado, Boutrinhos. Bem-vinda, Camila. Obrigada, né, obrigada. Com um certo cinismo, né? Que eu vou ficar aqui fingindo uma seriedade. Muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, né? Conta pra gente, né? Quem é Camila Camanzi? Jornalista, publicitária, atriz. Vamos conversar muito agora. E aí, gente, primeiro, obrigado pelo convite. Oi pra todo mundo. E quem é Camila Camanzi? Cara, um pouco de tudo, né? Tudo que a gente precisar ser, mas formada em publicidade e caí no jornalismo automotivo de paraquedas. Uso muito da publicidade no meu dia a dia, né? Também, a gente sou um pouco de tudo, mas aí eu tive que ir descobrindo várias coisas. Então, apresentadora, hoje até exerço mais esse lado, mas diretora, roteirista, editora, tudo que precisar a gente faz um pouco. Catering também você faz? O quê? Catering. O que é catering? Quem serve leva comida, né? É catering. É catering. Tá? Catering, Nossa. né? É um nome próprio. É Catarina? Ah, eu fui falar bonito aqui, desculpa. Obrigado. Se precisar, a gente faz também. Precisar Maravilha. pegar um cafezinho, não tem Um problema ovo? não. Ovo faço. Ah, então ótimo. Ovo frito não tanto. Ovo frito é mais difícil do que parece, tá? Não é nada, é mole. Só basta ter um mínimo de habilidade. Não, eu tenho, mas eu não como ovo frito, então não... Perdão. Mas vamos do começo aqui. Vamos. Você cresceu, quem não sabe ainda, Camila Camanzi é filha de Emílio Camanzi, O próprio. jornalista aí, que seu pai tem o quê, uns 60 anos de carreira já? Deve estar por Quase aí, deve isso, estar quase né? isso. E você cresceu nesse meio, né? Sim. Acompanhou seu pai nas diversas... seu pai passou por revistas, né? 4 Rodas, Sim. revista Playboy, ou seja, trabalhou Sim. no impresso, trabalhou na comunicação da Fiat, foi diretor, Sim. né, de comunicação da Fiat, e depois programa Vroom, Autopapo Vroom, e depois, ele não sei se chegou a participar do Autopapo, só do programa Vroom, né? Não, começou o Autopapo com o Boris. Com Boris, depois Os Vroom. dois começaram juntos, que na verdade o programa era pra ser uma revista. Eles estavam fazendo uma revista e a ideia era essa, né? Eles começaram a conversar no estado de Minas, eles trabalhando juntos começaram a conversar sobre montar essa revista, e a revista virou um programa de TV. Virou o Autopapo, que quando foi pro SBT foi o programa Vroom. E por fim o canal Carros com Camanzi, que Exatamente. tinha que agora virar Carros com Camanzis. Com Camanzi, isso é. Então, foi um caminho natural pra você seguir essa trilha, ou a Camila Camanzi jovem tinha outros planos? Camila Camanzi nunca pensou em trabalhar com isso. Não que você seja agora a Camila Camanzi velha, né? Mas a Eu Camila nem peguei Camanzi... isso, ele me chamou de velha. A Camila Camanzi... Depois eu que te trato mal. Adolescente, então. Ó, nunca pensei. Sempre foi carro, sempre foi assunto na minha casa, porque meus pais se conheceram na Fiat, minha mãe também trabalhava na Fiat. Ela que fez o processo de admissão do meu pai, tá? Que ela trabalhava no RH Dona Vânia na época. Camanzi. Dona Vânia. E o nome é grande, é Vânia Lúcia Fonseca de Miranda, e aí veio o Camanzi. Aí, ó. Tia Vânia mesária nas próximas eleições. Nem brinca, ela odeia. Nem brinca. Mas nunca pensei, tanto que eu fui pra publicidade. Eu queria muito trabalhar com isso, trabalhar em agência, com planejamento de campanha, eu gosto muito. E com atuação também. Eu sou atriz, já fiz peças, já fiz alguns curtas, eu tenho DRT. Então eu queria focar minha carreira pra isso. Mas carro sempre foi uma realidade da minha casa. Meu pai, todos os finais de semana era assistir Fórmula 1. O assunto carro sempre esteve presente. Eu não ando de bicicleta, porque o meu pai me deu uma Ferrarizinha elétrica quando eu era pequena. E eu fui aprender a dirigir minha Ferrarizinha. E falei, vou ficar caindo, me ralando inteira? Não vou. Eu era a sensação da pracinha. Você ainda tem a Ferrarizinha elétrica? Não tem, queria ter. Era uma... Hoje tá na moda esses carrinhos elétricos, mas na época não era, né? Era tipo aquele de shopping. Tipo aquele de shopping, só que era uma Fórmula 1. Eu tenho foto. Era uma Fórmula 1, assim, tinha 2 marchas. E aí o papai brinca que quando ele colocou a minha Fórmula 1 elétrica. Mostra ali pra Olha, câmera. Depois a gente na edição a Nossa, gente... Camila, você era uma criança bonitinha, hein? Era.
pra você ver também. Meu amor, eu colocava esse óculos escuro, tinha um outro também rosa de coração, e eu arrasava na pracinha. Papai falava que quando eu ganhei, colocava na primeira marcha, ela ficava mais devagarzinha, ficava meio boba, assim, distraída, batendo nas coisas. Aí ele falou, peraí. Botou na segunda, ela ficava mais espertinha. Aí eu, opa! Ela tinha duas velocidades? Tinha duas. E aí eu ia toda, me sentia, arrasava na pracinha, entendeu? Os meninos ficavam lá caindo de bicicleta, de velotrol, e eu arrasando aqui. Então, sempre tive carro, sempre foi muito normal, mas nunca pensei em trabalhar com isso. E aí, tinha o programa, eu tava na faculdade, enfim, o problema todo entre Alterosa e SBT, o programa acabou. Minha mãe abriu o site, o Carros com Camanzi, assim, falou pro meu pai, escreve, vai, vamos pra internet. Ele não fazia ideia de como que ganhava dinheiro com a internet. Ele falava, mas pra quê? Como é que vai ser isso e tal? E ela, não, vai, escreve. E começou a falar assim, a gente precisa fazer vídeo. A gente precisa fazer vídeo. Eu, mãe, fazer vídeo dá um pouquinho de trabalho, não é? Não é só fazer, assim. Eu tava fazendo TCC, tentando formar. E aí eu formei em junho de 2016. Ela me deu pra falar assim, parabéns, agora já pode fazer vídeo. Se vira. Sua mãe foi visionária, então, nesse processo, ela né? que foi a grande responsável pelo Carros com Camanzi. Eu lembro de um dia ter encontrado com ela no escritório do Google. Sim. E ela era a que mais fazia perguntas lá. Os Sim. caras lá estavam dando uma palestra, levaram um monte de jornalista e tal. E ela fazendo pergunta, anotando tudo. Eu falei assim, a tia tá anotando tudo ali que ela vai mandar ver. E mandou. Mandou ver. E ela, assim, ela cuida até hoje. A parte administrativa e técnica toda é com ela. Assim, é engraçado porque ela é psicóloga de formação, atuou muito tempo, é acupunturista, não tem nada a ver. Mas ela, quando era adolescente, ela pensou em fazer TI. Olha que loucura. E não fez, porque na época a TI não era o que é hoje, né? Que é provavelmente era até outro nome o curso. Provavelmente. Né? Ciências da computação. Ciências né? da computação, provavelmente. E não era uma coisa enorme e que ganha esse dinheiro como hoje, né? Então, falaram que ela não mexe com isso. Isso aí vai dar em nada e tal. Só que ela gostava de psicologia e foi. Mas ela adora exatas, acabou indo pra humanas. E aí no canal ela acabou voltando um pouco com esse lugar que um dia ela já quis. E ela estudou bastante. Ela que fez tudo, ela que fez acontecer. O Carros com Camanzi existe por causa da minha mãe. E você já de cara entrou ficou entre a câmera, na frente das câmeras ou iniciou nos bastidores? Não, só bastidores. Eu que gravava, eu gravo meu pai até hoje, na verdade. Assim. Então, vou colocar no currículo também. Além disso, eu sou câmera Videomaker. Girl. Videomaker. Hoje é mais chique, né? Videomaker. E a gente começou assim, celular, câmerazinha, porque mentira, a gente fez alguns com celular, mas o papai tinha uma câmera que ele usava pra fotografia, que também filmava. E começamos com pouco, eu gravando ele. Era muito engraçado que na faculdade tinha aula de audiovisual, né, em publicidade. E eu adorava meu professor, gostava, mas eu não me dedicava super, porque eu falava, nunca vou mexer com isso. Corta, para. O roteirista da minha vida é muito louco. E aí comecei gravando, a gente tinha um vídeo por semana dos testes, lançamento, porque 10 anos atrás tinha muito menos evento e lançamento do que tem hoje, vocês sabem bem. E aí um dia eu virei e falei, acho que a gente precisa colocar outro vídeo no ar. Colocar 2 por semana, um só, acho que tá ficando pouco e tal. O canal, ele cresceu muito rápido, porque o pessoal tava órfão do Vroom e foi achando a gente. E aí ele falou assim, aí eu falei, vamos fazer as notícias da semana. A gente faz um compilado, já tinha o site, a gente faz um compilado e joga mais um vídeo. O papai falou, muito legal, mas você que vai fazer. Eu falei, tá doido? Por quê? Você que é jornalista, você que apresenta, não tem porquê. Ele, não vou fazer, se você quiser fazer, você faz. Eu falei, tá bom, vamos ver então. Aí começamos a fazer e eu ficava muito nervosa. Aí ele me gravava. Eu ficava muito nervosa. E na época eu tava fazendo uma peça de teatro e ele ficava assim, não é possível. Você vai pro palco, tem lá 200 pessoas te assistindo, você tá tranquila. Tô eu e você aqui, você tá desesperada. Eu, porque eu não sei o que as pessoas vão achar, eu não sei como vai ficar. E aí fui aprendendo a fazer, e aí eu fazia tudo. Eu fazia o texto, ele dava uma olhada depois, mas eu que fazia o texto. A gente gravava junto, mas eu que apresentava, eu que editava. E foi dando certo, só que me desgastou muito. Eu ficava assim... Vocês sabem que notícia não tem hora, então eu fazia tudo na sexta-feira pra sair no sábado. A maioria das sextas eu virava à noite, porque tem notícia que chega às 6 horas da tarde. Seu pai gosta de texto? Meu papai adora texto. Se não tiver texto... Não, mas não era só isso.
eu não sou tão séria quanto ele. Mas ali era o canal dele, então eu precisava ter me portar de uma certa forma para ter uma informação mais séria. Hoje, se eu fosse fazer, ia ser de um jeito muito mais solto. Mas na época ele queria uma coisa pra gente fazer tudo com texto, uma coisa mais objetiva e tal, mais séria. Então fazia o texto, ficava até pra ficar mais curto também. E me desgastava muito, e aí eu falei, não quero mais fazer. Aí a gente parou. Mas nesse meio tempo, começou a ter mais evento. E aí um belo dia tinha um evento na mesma data. Eu não lembro que evento que era, eu lembro que era um da Fiat, foi meu primeiro evento. Eu não lembro o que era, não era um lançamento de modelo novo, mas era alguma coisa deles. E aí papai falou, eu vou estar no outro, então você vai nesse. Falei, tá bêbado? Enlouqueceu? Aí ele, não, você vai, você consegue. Eu falei, mas eu nunca fiz, eu não quero, não faz sentido. E ele, não, você vai, tá tudo bem. Liguei, eu conheci algumas pessoas já, eu sempre conheci galera do meio, porque eu cresci nisso, que nem você falou. Ele falou, não, você conhece o pessoal da Fiat, eles te conhecem, eles vão te ajudar, você é tranquilo, não sei o quê. Eu fiquei desesperada, fui. E aí, fui nesse, depois fui no outro, e ele me mandando, assim, aí eu comecei a aparecer. E ele me empurrando, eu nunca pedi pra ir. E, na verdade, ele que acreditou em mim e me mandou. Assim, a gente descobriu que a gente trabalha muito bem junto. Eu, modéstia à parte, aprendo muito rápido. Fui aprendendo vendo ele fazer. A gente briga horrores. É uma coisa, mas a gente se dá muito bem. E aí eu fui aprendendo e ele foi me colocando. Assim, foi desse jeito. E aí fui pegando cada vez mais. Aí ele começou a gente, quando dava pra ir em algum evento junto, a gente ia junto, que é raríssimo que as montadoras não pagam, né? Pra irem os dois, mas aí fomos em alguns juntos pra eu ir pegando ele mesmo. E foi assim, aconteceu. E como é que foi? Você falou que tinha medo da reação das pessoas, isso que te dava uma travada. Sim. E como é que foi a recepção? Porque eu imagino, e eu pergunto por dois motivos. Uma, as pessoas esperavam ver o Emílio. E duas, é um meio que tem, pelo menos eu imagino que mais ainda há 10 anos, é um meio machista. Muito. Que já quer, assim como no jornalismo esportivo, né? Sim. Devem perguntar o que é a cambagem, umas perguntas para ver se consegue desqualificar as mulheres. Então, como é que foi a recepção do público nesse momento inicial? Cara, foi muito difícil. Os primeiros vídeos que foram pro ar sempre tinham algum comentário muito babaca, assim, pra machucar mesmo. E eu lia e chorava em casa. Chorei várias vezes, eu olhei pro pai e falei, eu faço o que você quiser, mas eu nunca mais quero ir numa viagem. Por favor, eu não quero mais ir, eu não quero aparecer. Porque as pessoas na internet são muito más. Elas não estão nem aí. Você acha que o comportamento mudou? Não. Não? Continua a mesma escrotice? Continua. Hoje, eu conquistei um público que quer me ver, mas quando a gente fura a bolha, vem muita gente babaca. E no meu caso, eu tenho que falar com o público que não quer me ver. Porque eu não criei um canal meu. Então tem colegas de trabalho, mulheres, que foram criando. É muito difícil, chega gente babaca. Mas todo mundo que tá ali, que tá seguindo, quer ver ela, né? Então, sei lá, a Lud de Salto Pro Asfalto, a Rafa Borges. As pessoas eles sabem que o canal são delas, a Gil Brandão. Então estão ali pra ver elas. No meu canal ninguém queria me ver. Muita gente ainda até hoje não quer. Ainda continua? Cadê o Emílio? Ainda continua. Tem gente, há pouco tempo, coloquei assim, eu só assisto quando é o Emílio. Eu falei, mas você tá aqui comentando no meu? Porque você lembra aquela vez quando a gente fazia aquele quadro lá que eu... O Pisca-Alerta. Pisca-Alerta. Primeira coisa que os caras escreveram, cadê o Emílio? Carro sem Camanzi. Porra, só pra contextualizar, o Jabulas... trabalhou, né, com a Camila e com o Emílio. Sim. Então, só porque ele falou, quando a gente fazia, desculpa. Isso. Ele é traíra mesmo, ele abandonou a gente. Mentira, eu te amo. Mas existe ainda, eu não acho que isso mudou. Eu acho que a gente conquista nosso espaço e a gente tá numa fase, principalmente agora, muito de transição. Porque eu tô aparecendo mais porque, afinal de contas, meu pai precisa diminuir, né? Ele já tem 77 anos e eu quero que meu pai curta a vida dele, aproveite a vida dele, ele também. Então eu não quero que ele trabalhe mais como ele trabalhava anos atrás. E nem ele quer, nem minha mãe, enfim. Um cara que trabalha desde menino, diga-se de passagem. Desde menino, exato. Então ele merece o descanso dele, né? E então hoje tem as viagens, lançamentos, praticamente só eu faço. E ainda existe isso, mas foi muito difícil no começo, porque quando é mulher falando, e eu não falo só do meu canal, das todas as minhas colegas que eu vejo, o cara tenta, às vezes ele não é babaca, mas diretamente, ele tenta arrumar um pelo em ovo. Ele quer
ele quer te fazer passar vergonha, ele quer te mostrar que você tá errada, ele quer te mostrar que você não entende. E tem de tudo, já teve gente que me xingou pra chamar atenção. Tipo assim, que vem, escreve um comentário babaca, aí você vai lá responder e o cara... Ai, eu te adoro, te assisto sempre. Você fala, gente, juro por Deus. As pessoas são muito sem noção na internet. E ao mesmo tempo a gente se acostuma com isso também. Infelizmente, né? Eu acho horrível a gente ter que se acostumar com isso, mas a gente aprende a lidar. E do mesmo jeito, eu não posso lidar da mesma forma que vocês podem. Então, por exemplo, o Anacleto, ele já perdeu a chave da bunda, como diria nossa querida Que Maravilha e meu pai. Ele xinga as pessoas de volta, não tá nem aí. Se eu xingar um cara, acaba a minha vida. Se eu for pro mesmo nível que ele. Então eu tenho que dar uma resposta... Aí vem um falso moralismo. Como pode? Exato. Não é feito manada, né? Assim. Exato. E vem. Mas hoje já tem gente que gosta, tem gente que vem pra me assistir, tem gente que me defende. Então tem esse outro lado também, tem muita gente legal. Mas é muito difícil falar pra um público que não quer te ouvir. Então eu tive que ir conquistando meu espaço aos poucos. A gente, graças a Deus, tem pouco hater. A galera tem hater do carro, da marca. Mas, nossa, assim, tem pouco, mas sempre tem. O hater do carro é de boa, né? Sim. Né? Mais tem ou menos. Ter, tem um povo que me burrice me irrita. Mas eu gosto do hater do carro, porque o hater do carro, bicho, aí começam a entrever entre eles. Porque o lance é quando vem pro ataque pessoal. Desnecessário, né? O cara fica muito valente. Você ainda se incomoda com os comentários? Me incomodo principalmente porque tem gente que vira e comenta assim: ela roubou o canal do pai dela. É como se meu pai tivesse atendido a um capricho da filhinha dele. Você nunca mostrou uma foto do seu pai amarrado com o Jornal do Dia pra mostrar que ele ainda tá bem, né? No cativeiro. Sabem, né? Quem conversa com o Emílio sabe a satisfação, o orgulho que ele tem em te ver, né? Assim, conquistando o seu espaço. Vocês, quando encontrarem o Emílio, se tiverem oportunidade... se vocês falarem da Camila, você vai ver que a expressão dele fica até diferente, porque ele tem realmente um orgulho e uma satisfação de ver, acho que todo pai, né, assim, de ver o filho caminhando, né, assim, criando o seu espaço. Por mais que você tenha seguido a trilha que ele abriu, ele foi um desbravador, mas você tá conseguindo construir o seu próprio espaço, né? Sim. E conquistar o respeito das pessoas, dos colegas de imprensa. E falando nisso, como é que você vê hoje eu comecei um pouco antes que você, eu tô desde 2005 nesse setor. E eu lembro que sempre foi muito machista, né? As mulheres, principalmente que as mulheres às vezes caíam de paraquedas, nas redações que mandavam, né? Assim, os jornais viam as viagens de carro como um prêmio. Então mandava, às vezes, uma pessoa que não era do setor, muitas vezes mulher. E era piada, eram comentários maldosos, insinuações. E casos, assim, né? De assédio, né? Explícito. Já uma colega que foi assediada no elevador, assim, e tal. E ela voltou, assim, aterrorizada. Mas tem até hoje. É isso que eu ia perguntar. Como é que você vê hoje o setor, os colegas recebendo não só você, mas as mulheres de maneira geral? Eu acho que hoje é mais velado, mas ainda existe. Mas hoje eu acho muito mais tranquilo do que uns anos atrás. Onde existia muito mais assédio, muito mais desrespeito. E hoje eu vejo assim, tem a galera que gosta, tipo, a gente tá junto nos eventos, eu falo que são meus meninos, assim, sabe? Bom, praticamente a maioria das vezes tô eu e um monte de homem, porque tem poucas mulheres. Então, meus meninos e meus pais falam: nossa, eu fico tranquila quando você tá lá com o Boto, com o Marcelo, com o Marlos, com a minha galera, porque eles cuidam de você. Então eu sei que tem uma galera que gosta da gente, que vê a gente como colegas de trabalho, que sabem tanto quanto, que estão fazendo o mesmo trabalho e tal. Mas tem uns que não. Teve gente que, enquanto eu era a filha do Emílio Camanzo, me tratava super bem. Depois que eu comecei a fazer vídeo, me tratava diferente. E coisas sutis, sabe? Mas tem. Ainda existe assédio, mas menos. Eu, por sorte, eu acho, acabei sofrendo um pouco menos com isso. E sofro menos com isso em alguns comentários também, porque as pessoas respeitam o meu pai, não a mim. Porque elas conhecem o meu pai. Isso é uma merda, né? Pode falar merda? Desculpa. Pode, que é de boa. Porque não respeito a minha pessoa, entende? Mas até hoje existe. Mas eu acho que hoje a geração mais nova trata as mulheres que estão nesse meio de um jeito muito mais tranquilo. Assim, mas ainda tem as pessoas que velam isso, que
sabe, que olham meio torto. Mas isso melhorou. Dentro do setor, eu acho que melhorou. Com certeza. E Camila, me conta, esse é o caminho que você vai continuar seguindo? Ou você pensa em algum momento trilhar outras estradas? Você gostou? Você foi acontecendo e agora você curte? Foi acontecendo, mas talvez o seu coração ainda bata mais forte por trabalhar em teatro, em televisão. Como é que estão esses projetos para o futuro? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Ainda, você começa no Vale Tudo quando? Alô, Globo. Me contrata. Olha, eu penso muito nisso ainda. É uma coisa que a parte de atuação, de apresentar também, ser apresentadora, é uma coisa que o canal me despertou muito isso, porque eu sempre pensava na atuação em si, não tanto na parte de apresentadora. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu me sinto muito realizada fazendo. Parênteses. Onde você está sendo apresentadora, aproveita e faz o seu Fazendo merchan. jabá, peraí. Além do Carros com Camanzi, eu tô na Mob Alto, no programa Mob Alto na TV, no SBT. Parece que já vimos esse filme antes, não é mesmo? Domingo, 8 horas da manhã. Estado de São Paulo e agora Floripa e Paraná. Então, estamos crescendo aí, então olhando outras praças, mas estou apresentando o programa Mob Alto, além do canal. Então, é um lugar que está crescendo, que eu espero que cresça mais, eu gosto muito, assim. Mas eu também ressignifiquei muito esse trabalho do jornalismo automotivo. No começo eu não gostava. Revelações. Eu acho que eu nunca falei isso, assim, publicamente, assim, né? Fora pessoas que estão no meu convívio. No começo era muito difícil, até porque essa parte de gravar, editar, eu sei fazer, mas eu detesto. Respeito muito videomakers, porque eu acho péssimo. Mas eu ressignifiquei muito isso e hoje eu gosto. Tá nas viagens com os colegas, sabe? Ver um vídeo meu. Hoje eu cheguei num lugar que eu gosto muito, assim. Gostar de carros eu sempre gostei. Mas trabalhar com isso é muito diferente. E hoje eu gostei. Mas não vou mentir que se eu tiver uma oportunidade muito legal de ir pra esse outro lado, eu iria. De apresentadora? Ou de atriz? Dos dois. Muito bom, Camila. Camila, você tá falou assim... hoje, Não, eu gosto de assim. Eu gosto de prestar atenção no convidado, né? Porque assim, eu falo aqui umas groselhas, falo umas besteiras, assim, tal, gordinho engraçado. Mas... eu falo assim, me conta aí sobre perrengue. A gente passa muito perrengue nessas viagens. Pessoal que assiste vê uma coisa bruta. O material bruto não, minto. Vê já um negócio lapidado, prontinho, né? Tudo cheiroso. Mas a gente passa muito aperto, né? E a Camila mesmo mostra muito glamour nas redes sociais dela, mostra. Aliás, qual que é a sua... Te seguir? Camila Camanzi. Camila Camanzi no Instagram. Camila Camanzi no Instagram. Carros com Camanzi Oficial. E Carros com Camanzi no YouTube. TikTok você não tem? Eu não uso. Eu até tenho, mas eu não uso. Nossa, isso denuncia idade, né? Vou mandar ele a merda aqui no podcast. Você ainda tá no Orkut? Eu vou embora. Fotolog. Não, mas realmente, eu quase não uso o TikTok. Tenho um pouco de preguiça mesmo. Do meu, né, pessoal. Mas no Instagram eu fico ali bem ativo, faço minhas gracinhas. Mas o meu Instagram pessoal não é sobre carro, gente. Reposto algumas coisas lá, mas minha eu falazada. falei porque você mostra muito, assim, os bastidores, né? Sim. Dos lançamentos. Sim, tem hotéis com Camanzi. Falou, né? As pessoas não veem os perrengues de voo, ficar em aeroporto, é chato, né? Sim. O que te irrita? Vamos então tentar. Tudo. O que te irrita, assim, uma prática que ainda é comum e te irrita, te incomoda? Cara, a falta de organização nos eventos. O pessoal não vê isso, óbvio. Mas a maioria dos eventos que a gente vai, não se preocupam com a gente, né? A gente tem que fazer tudo correndo. Quase que dá cotovelada um no outro pra gravar. Existe uma preferência... Uma Prioridade, obrigada. Uma prioridade absurda com a galera de São Paulo, que tem a vida muito mais fácil, porque não tem que ir pro aeroporto, não tem que ficar horas no avião. Chega em casa, manda pro editor e vai fazer outra coisa, né? A gente sai do evento, sei lá, às 3 e chega em casa às 10 da noite. Então,
Tá falando em Confins, né? Porque até chegar em casa Até tem chegar mais... em casa 11. Exato. Nossa, que sorte. Você parou dentro do aeroporto? Pagou caro, hein? Pra chegar a 11. Mas isso me irrita, assim, que às vezes a gente, numa conversa rápida, dá soluções tão simples. A gente não fala coisas assim mirabolantes. A gente fala, como é que as agências não pensam nisso? Então, assim, de não pensar que a gente tem que almoçar, que a gente tem que dormir, que a gente tem que tomar um café da manhã, né? Então, isso me irrita muito, porque eu acho que é um desrespeito com a gente. Isso me deixa muito irritada, que eu falo assim, gente, quantos anos esse setor existe? Até hoje é assim? Acho que uma coisa que incomoda muito, né, cara, é que você nunca tem uma previsibilidade do que você vai poder fazer, né? O espaço, eles brifam a gente, o evento vai ser, vai ter o horário disso, aí fala, beleza, ok, você se programa. Aí na hora, aquilo que você quer fazer, você não pode. É isso. Né? Do tipo, não, eu vou fazer aqui nesse formato. Aí você tem que... Geralmente você tem que inventar alguma coisa. Né? Vou fazer vlogão, porque o cara da equipe de filmagem não tá aqui. Eu vou fazer só rede social, sacou? Ou então você faz uma catada lá e depois dá um jeito de fazer um abre no caminho, né? Assim, é bagunceiro. E quando a gente chega, as pessoas não sabem, né? A gente chega, tem apresentação e assim, apresentação meia hora, vai e grava. Não deu tempo nem de você ler nada, se vira, vai e faz, porque daqui a pouquinho você tem que pegar seu voo e vazar e corre porque tem mais 20 pra fazer. Ou então aquele formato... Chega, já o carro tá esperando no estacionamento do aeroporto. E vai, grava. Você não sabe nada ainda. Você não sabe que motor que o carro tem, mas você vai gravando. Né? Porque depois não tem como, né? Essa é a sua chance. E você faz aquela gambiarra, né? Você já faz um abre, um fecha, fala assim, se der pra fazer um melhor, eu faço, né? É isso. Geralmente não dá tempo. Geralmente não dá tempo. Mas, cara, eu fiquei pensando, minha memória é muito ruim, gente. Um perrengue, conta. Eu quero saber um de vocês. Qual perrengue que vocês lembram? Putz, tem perrengue demais. Dormir em aeroporto. Já me fizeram dormir em aeroporto. Dormir em aeroporto? Não, eu nunca dormi. Uma vez eu cheguei em Ezeiza, era 4h30 da manhã. Ele é chique. Não, mas o perrengue não. Se o perrengue não tem lugar. Se fosse Congonhas, 4h30 da manhã, eu me resolvia. Mas você chega em Ezeiza, que é lá no fim do mundo, lá no aeroporto lá de Buenos Aires. E aí, o cara alguém que... Não tinha ninguém pra buscar. E na época, fazia... muitos anos atrás, você não tinha telefone. Um WhatsApp rápido. Não tinha esse negócio de passaporte das Américas. Não tinha nada. Putz. Né? Você não conseguia telefonar. Você tinha que comprar aquele cartão internacional. E aí, bicho, eu cheguei lá e falei, cara, eu cruzei o braço. Falei, foda-se. Alguém vai aparecer aqui. Alguém vai sentir falta. Uma hora... E aí tinha um outro colega que o cara entrou num pânico desesperador, assim, começou a acordar todo mundo lá. E alguém atendeu o telefone e falou, pega um táxi. E aí veio um taxista, eu falei, porra, táxi na Argentina é sempre um trem meio mala. Do aeroporto, então, é uma coisa meio mala, né, com peso dobrado. Sim. E... arrumou peso taxista, dobrado sem... com o perdão do trocadilho, mas era literalmente isso, o peso dobrado mesmo. Chegamos lá no hotel, aí o cara falou, não, vamos pegar o táxi. Falei, cara, eu não fiz câmbio ainda, tô sem grana. Não, sei lá o que, falei, quem vai pagar isso, velho? Não, sei lá o que, tem que ir embora. Eu falei, caralho, eu pensei, deve estar afim de cagar, né? E aí, eu falei, tá. E aí, fomos embora pro hotel. Aí depois de um tempão, o taxista dando volta, enrolando. Eu falei, pô, a gente já sabia mais ou menos pra onde que ia, era Porto Madeiro. Eu falei, o cara tá indo lá em Rosário, sacou? E tal. Ele conhece Buenos Aires. Conhece Buenos Aires. E aí, chegamos lá no hotel, deu uma conta absurda, né? Assim, um número cavalar em pesos chilenos, em pesos argentinos. Ele foi lá e... Aí ele olhou pra mim e falou, eu te falei que eu não tenho dinheiro. Aí ele foi lá e pagou com dólar. Aí isso era conversão. E eu falei assim, agora tem que dar um jeito de receber dos caras de novo, tal. Mas foi um perrenguinho chato, assim, mas a gente foi chegar lá isso era 4h30 da manhã quando a gente pousou, fomos chegar no hotel, era quase 8 horas da manhã, assim, demorou. Eu falei, cara, se tivesse esperado, alguém ia vir resgatar a gente. Né? E teve outros perrengues, assim, de perder voo, passar a noite no aeroporto. Mas você foi pra Argentina, mas você tá indo pra China, mas você ficou no Tangará. Gente, a primeira vez que eu fiquei no Tangará, eu fiquei 2 só, né? Fala assim, você viu a piscina e tal, não sei o que. Eu falei, tem piscina? Não, eu falei, tem piscina, juro por Deus. A piscina tinha, o elevador... tinha uma parede de vidro, assim, que dava pra piscina. Eu não vi a piscina. Porque a gente chega de noite, janta, sai 7 horas da manhã e não vê nada, né? A gente não aproveita. Mas você foi pra tal país. De vez em quando, não vamos falar que não tem exceção. Dá pra curtir um pouco, tem 1 horinha livre, mas não é que a gente aproveita tanto. Eu lembrei de um perrengue. Gente, quando foi o lançamento da Gladiator, foi no interior da Paraíba.
E aí fizeram a gente pegar uma van. Foram quase 6 horas de van. Pra gente chegar de volta em... Esqueci a cidade que a gente pegou o voo de volta. Não foi Campina Grande? Não. Tentando lembrar. Porque a gente foi lá pra Lajedo de Pai Mateus, acho que é isso, bem interiorzão. E voltamos de van. Só que o cara... Falaram assim, não, porque a gente pediu pra sair um pouquinho mais tarde, pra dar tempo de fazer com calma. Podia, porque a gente ia só chegar lá, dormir e pegar o voo no dia seguinte. Então, tudo bem. Não pode pegar mais tarde, porque é perigoso, que não sei o quê. Mas a hora que chegar na estrada, é mais tranquilo. Não, tá bom, então fomos. O cara da van começou a se enfiar numas cidadezinhas. A gente passou no meio de um canavial. E umas estradas que a van balançava. E começou a chover horrores. E de noite. E eu falei assim, eu vou morrer aqui dentro dessa van. E a loucura. E a van fazia uns barulhos. A gente não enxergava nada. Aí passava nos buracos batidos. Falou, vai quebrar. A gente vai ficar aqui, a gente vai morrer. Alguém vai assaltar a gente. Até que a gente chegou. Era pra ser, 3, 4 horas de van. Foram 6. Pra no dia seguinte, a gente ir pra Araxá, que tinha um encontro de Araxá, de carros antigos. E aí, bom, o pessoal passou mais perrengue ainda, porque pegou outro voo pra pegar a van. A gente parou em Confins, peguei meu pai e fui de carro. Que a gente foi juntos. Na hora que a gente chega no hotel em Araxá, um hotel caindo aos pedaços. Gente, vocês não têm noção, não. A gente entrou no quarto. Meu pai mais despojado já. Eu entrei no quarto e fiquei assim, ó. Um armário caindo mesmo, quebrado. Assim. Aí meu pai foi fazer um xixi. Ele sai e fala, o tapetinho tá sujo. Não tem ganchinho de pôr toalha, meu pai. Um ganchinho de pôr toalha. O tapete tá sujo. Eu fui olhar a janela, era pura poeira. Assim, tudo... Aí tinha aquelas telinhas, tudo agarrado. Aí eu fiquei assim, eu falei, eu não quero ficar aqui. Aí a gente foi na recepção. A gente, quando vai junto, a gente fica no mesmo quarto, né? Eu e meu pai, beleza. A gente foi na recepção, a gente falou assim, teria outro quarto, será? Porque tá caindo aos pedaços aquele, assim. É igual férias frustradas, né? Juro. E do lado de fora era um puto hotel, assim. Aí a gente olhou, a gente falou, se tiver um outro quarto, porque esse, assim, não, né? Enfim. Não, vou olhar. Aí tinha uns chalés. A gente roubou o quarto de outro convidado, porque o cara não tinha chegado ainda. E aí mostrou o chalé. Aí a gente olhou assim, tava um pouco melhor. Mas umas coisas do tipo, o interruptor do banheiro ficava dentro do box. Juro. E aí eu olhava... Dentro do box? Dentro do box. Era bom pra tomar choque, não né, é, menino? Ótimo. E aí não tinha tomada, tinha uma tomada no quarto inteiro. Aí, umas coisas que aí eu olhei e falei assim, eu vou pensar que tá encardido, porque se eu pensar que isso tudo aqui tá sujo, eu não vou dormir, eu vou dormir em pé, eu vou tá encardido porque tá velho, mas tá limpinho. Juro, gente, foi assim, do horrível. perrengue que a gente passou. Aquela, uma vez em Cunha, descendo pra Paraty, quando a árvore caiu, lembra? Tava! Que aí, gente, é verdade. Você lembra aquilo? Uma doideira aquilo ali, Felipe. Mas não uma árvorezinha, era uma árvore, gente, assim... Cara, era uma árvore imensa. Uma árvore imensa. Caiu na rua. E os caras foram tentar puxar a árvore, assim, cara. Os caras estavam na frente da árvore, assim, era um barranco. A árvore virou, o Jabulas pondo ordem. O povo tentando tirar a árvore embaixo dela, numa descida. Aí eu já assim, sai daí. Quase que pega um lá. Pegou o cara, bateu no peito do cara. Foi! E aí a gente foi procurar ajuda, o Felipe da TSO. A gente foi procurando um médico ali. É porque foi parando o trânsito, né? Tipo, na descida, fechou, foi parando o carro. Aí subiu ele, uma galera procurando, tem algum médico aí? Tem algum médico? Porque o cara não respirava direito. O cara tava apagadão, cara. Falei, pô, o cara morreu. Sério, aí de repente o cara começou a mexer, aí os caras começaram a mexer no carro. Falei, não, deixa o cara deitado. Um frio do você caramba. Não sabe se, né, teve uma lesão e tal. Aí a gente foi procurar ajuda. Aí quando a gente tava voltando, cadê o cara? Falei, eles botaram na caçamba da caminhonete aqui e levaram. Falei, nossa senhora. Conseguiram se você é essa pessoa, dê notícias. Eles por favor, a gente ficou preocupado. E aí conseguiram arrastar um pouquinho a árvore, que começou a dar pra passar. Mas e um frio, né? Gelado. Eu tinha esquecido disso. Pô, verdade. A gente ficou um tempasso lá. Passamos por bocas e boas. Ô, Camila, vamos voltar a falar de coisa boa, então. Chega de perrengue. A gente falou do seu pai, sempre gostou de carro, você te dá a Ferrarizinha. Sim. Seu pai tem um Jeep, não tem? Antigo. O Joca. Os carros lá todos têm nome, né? Todos os nossos carros têm nome. Desde que eu nasci, todos os carros do meu pai têm nomes, da minha mãe, os meus.
Qual que é um carro marcante, assim, da sua vida? Não é um carro de sonho, um carro marcante que passou pela sua vida. Que a gente teve? Sim. O Joca. O Joca faz parte da minha história inteira. É um Ford, né? Um Willys 78, todo preparado pra trilha. Rodão 33, guincho. Papai reformou, ele agora tá com um pouco de dó de pôr na trilha de novo. A gente tem que ter essa conversa ainda. Mas... Caixa seca? Aí tu quer muito de mim? Aí não sei. Não sei mesmo. Eu não consigo dirigir o Joca, é uma tristeza da minha vida, porque eu não caibo nele. Eu precisava Tem de... folga? Tem muita folga? Tem, mas não é por isso, eu não caibo. Meu tamanho mesmo, eu não consigo. O banco fica em cima da caixa de roda e minha perna não consegue. Fica muito estreita, meu pé fica muito pra cima, eu não consigo dirigir ele, fiquei arrasada. Mas tem, a direção pesada pra caramba, assim, enfim, carro de 78. Um carro não, um Jeep. Um Jeep. Um Jeep. Um belo de um Jeep que já Que é fez muita trilha. legítimo JIPE. Sim, Né? sim. E aí a minha infância toda foi infância, adolescência, finais de semana fazendo trilha. Então a gente tinha o grupo, assim, da trilha. E eu era a mascotinha da turma, porque, imagina, criança quase não ia. Quem dirá uma menina, né? Então eu era a mascotinha do grupo. Não façam isso, mas levava os coolers de cerveja. Era a farra do final de semana. Ia super cedo, Anos porque... 90, né? Anos 90. Começo de 2000 ali, podia ser tudo. É. E aí era uma farra, e a gente saía muito cedo, porque trilha você tem hora pra chegar, mas não tem hora pra ir embora. Então chegava muito cedo. Tipo, encontrava às 6 horas da manhã. Eu sou uma pessoa que eu sinto sono. Eu durmo, eu gosto de dormir. Então eu fazia o começo da trilha dormindo. E aí era muito... Eu tenho essa lembrança de, tipo assim, por exemplo, teve uma trilha, eu lembro disso, que o legal da trilha é quando alguém enrosca, né? Aí que é a festa. Quando a trilha passa todo mundo, foi uma péssima trilha. A trilha boa é quando tem problema. Então, aí era curtição. Aí parava todo mundo, pegava o cooler, e aí gritava, ia todo mundo pra ajudar, subia no Jeep, enfim. Essa era a farra da trilha. E aí eu lembro, de manhãzinha, eu ia dormindo, gente, assim, tipo, o Jeep lá ia assim, ó. E aí alguém enroscou, o Conde tava no comboio, meu pai foi lá e fiquei eu dormindinho. E aí o povo gritando, não sei o quê. Shhh, que é o Jeep da Camila tá dormindo, fala baixinho. Não sei o que, gritava lá na frente, eu lembro disso, assim. Então, tivemos outros carros legais, mas o Joca faz parte da minha história, assim. Uhum. Então, acho que dos carros que a gente já teve, não tem como ter outro que marca mais, assim. Então vamos ampliar, o carro mais marcante que você dirigiu. Que aí já tem um monte de carro. Mozão. Audi R8. É legal, né? Foi qual o contexto? Aquele V10. Eu não sei. Eu sou apaixonada nesse carro. Não, mas qual contexto você dirigiu ele? Foi um evento da Audi. Charlinho tava vivo ainda, levou a gente. Era um track day da Audi. Não era nem um track day. Era pro jornalista só. E tinham vários carros e tinha os super carros. Então tinha uma RS6, o R8. Isso foi em 2017, na Capuava. Memorinha boa. Não, foi no Velocitar. Que eu fiz isso uma vez na Capuava, assim. Você tinha o esse eu tava no R8 e Velocitar. o RS6, né? Espetacular. Pô, o Velocitar é mais legal ainda, né? Que dá autódromo de verdade. De verdade, assim, né? Não que a Capuava seja desprezível, mas o outro é até homologado, né? Não, porque chega na Capuava, quando você chega ali, estreitinha, quando você entra curta, na reta, reta, né? Que é um benefício, que é uma reta subindo, né? Então, assim, você não corre o risco de chegar lá no final e depender de Jesus te salvar. Exato, e rezar. E aí, assim, mas mesmo assim os caras dão uma travada, botavam muito cone, né? Sim. Pô, afinal de contas, você tava te dando um carro de não sei quantos... Milhões. Não é pra você ganhar, mas é um carro demais, né? Acho que não sei se tinha mais algum. Aí tinha, sei lá, 3 carros que todo mundo ia andar e os super carros aí era sorteio. Então colocava, tipo, a corzinha no crachá, né? Ali, não sei o quê. Meu pai saiu com R8, eu com RS6. Eu fiquei olhando pra cara dele assim, ó. Troca comigo agora. Você tá louco? E ele sabia, a gente chegou mais cedo pra fazer a matéria com o R8. E aí eu pude andar. Gente, eu fiquei com a bochecha doendo, que eu cheguei 6 horas da manhã sorrindo. Eu odeio acordar cedo. Eu 6 horas da manhã assim, ó. Fiz a matéria, tipo assim, com o olhinho brilhando, olhinho cheio d'água, desacreditada que eu tava dirigindo um R8. Então, minha mãe brinca isso, ela fala, você tem que fazer isso mesmo, porque você tem... Falo, carro me dá tesão, gente, é tesão de dirigir um R8. Minha mãe não sente isso, ela fala assim, não entendo vocês. Eu falo, que isso? Ligar, ouvir um V8, ouvir um V10, não tem como.
Não tem como. E aí a gente chegou mais cedo, fez a matéria, eu feliz da vida. Depois rolou isso, eu falei, troca o crachá comigo agora. Eu falei, pai, troca agora. Aí ele adora me zoar, pra quem não sabe, Emílio Camanzi fez bullying comigo a vida inteira. Eu não tive um irmão convivendo comigo no dia a dia, mas tive meu pai fazendo bullying comigo, roubando os meus biscoitos. Depois eu conto essa história. E aí ele falou assim, eu vou dirigir o R8. Eu falei, não vai não, me dá seu crachá. Aí ele trocou. E dirigi, eu andei com ele também, né? Porque ele, na época, eu não tinha curso de pilotagem, nada. Eu andei, mas óbvio que eu andei mais tranquila. Aí ele se divertiu na pista, eu do lado, assim, ó. Tem um vídeo no canal, eu uma feliz que pinto no lixo. E foi incrível, mas eu não sei por que eu gosto tanto. Tipo, eu não tenho uma história X, assim, tipo, uma vez aconteceu tal coisa e aí eu me apaixonei pelo R8. Sei lá, veio no sangue de uma outra vida, eu não sei. Que eu olho pra aquele carro e falo, Jesus amado, tem carros melhores? Uma italiana de minha tigela, né? Porque vai ser fã de carro alemão. Mas meu pai é italiano da Shopee, né? Não dá pra pedir muito de mim. Seu pai é de qual região da Itália? Ele é de Bolonha. Nasceu Bolonha? em Bolonha, Emília-Romagna. Ele é assim, o melhor estado da Itália, onde come-se melhor, né? Assim. Mas ele é de lá, só que ele veio muito novinho, ele veio com 4 ou 5 anos. Então eu falo que ele é falsificado, né? Que ele é da Shopee. E eu acho que eu sou mais italiana que ele. Mas lógico, não, assim, se eu ver uma Ferrari, eu nem sei. Eu nunca dirigi uma Ferrari, meu sonho, assim. Mas o R8, ele mexe comigo, o desenho dele, eu não sei o que acontece. Você falou, ainda não tinha curso de pilotagem. Você hoje é pilota certificada? Diz que não. Certificado ainda não. Você anda fazendo um curso Eu fiz o curso com o Manzini. né? Eu fiz o curso de pilotagem. Mas não é assim, né? Você faz um curso uma vez, toma, tô certificado, toma sua carteirinha de piloto. Eu fiz uma só, eu quero fazer mais, a gente conversou sobre isso. Ele falou assim, olha, você foi super bem e tal, mas a gente precisa de mais tempo, não é simples assim, né? Faz um curso de um dia, toma sua carteira de piloto. Eu falei, não, beleza, vamos fazer mais. Mas eu fiz o curso de pilotagem com ele. Que é Como é que é incrível. esse processo? Como Né? assim? Por exemplo, você fez lá seu curso de pilotagem. Ela fez um da Porsche também, né? Fiz o da Convite Porsche também. Então já fez vários. Né? Mas esse processo, Ela é pilota, assim, né? ela. Mas você pensa nisso? Fala, não, vou ser piloto, eu quero correr e tal. Eu acho que eu ia ser muito feliz sendo pilota. Eu acho que o meu pai não percebeu quando ele colocou a segunda marcha daquela Ferrarizinha. Que eu Foi já naquele queria. dia? Eu acho que foi naquele dia. Mas ele não teve essa sacada. Mas aí você pensa assim, a burocracia pra conseguir não, quando não e tem tal, se dinheiro. habilitar. Precisa de muito dinheiro pra ser piloto. É muito caro muito fazer um curso, por exemplo? É muito caro. Eu não precisei pagar, né? Então, assim... benefícios da profissão. Não, então que já foi na Gruja, dá pra falar mais ou menos uma estimativa para o cara que tem interesse? Eu não sei. Eu juro pra você, eu não sei. Mas é... a mais de 10 pau, eu acho. Ou seja, mais que tirar carteira, né? Muito mais, muito mais. Mas assim, você tem uma assessoria ali, todos os recursos que você precisa. A estrutura é cara, né? Exato, a curso, estrutura assim, é muito tem que ter o cara. autódromo, tem que pagar a diária do autódromo, o carro. Exato. Os carros, né? E assim, você tá ali, beleza. São vários carros? São vários carros preparados. São pilotos certificados que correm, são pilotos mesmo de competição. Então, pô, a diária dessa galera não vai ser barata. E o cara tá ali com você. São vários pilotos que estão ali com você, te dando instrução. Tem gravação do que você tá fazendo pra assistir com você, pra te mostrar onde você tá errando. Então, assim, é uma super estrutura que não é barata. O carro não é barato. Imagina, cada conjunto de pneu de um carro, imagina. Então, assim, é um curso caro. Mas que eu acho que se a pessoa gosta disso, vale super a pena. É incrível, assim, é uma sensação muito louca, porque é completamente contraintuitivo com o que a gente faz no trânsito no dia a dia. Então, assim, você tá lá, quando você vai ver uma curva, o que você faz? Começa a frear um pouco antes, você vai diminuindo progressivamente. Lá, não. Freia no cone. Fala assim, mas eu vou morrer. A sensação eu vou morrer se eu não frear. Não, acelera, o pé no fundo do acelerador até o cone. Só que o cone não é um cone aqui. O cone é na curva quase. Então é completamente contraintuitivo, é muito louco e muito legal. E é um tratamento, né, assim, né, quem já andou com Zequinha com piloto, né, que assim, o cara leva o carro, estica ao limite, né, é uma porrada. O cara de repente vai frear, ele freia com tudo em cima, e pisa com tudo, e esterça na forma assim... Que a gente, quando a gente tenta dirigir o carro na pista, né? A gente não consegue fazer nem um quinto, nem pode fazer, né? Tem uns metidos a piloto aí que tem. De vez em quando a gente sabe o resultado. Mas aí é o seguinte, a pergunta que eu quero te fazer. Depois que você fez esse curso, você falou, cara,
eu não sabia... Eu não devia nunca ter andado antes desse dia numa pista, assim, acelerado um carro, um R8. Ou seja, a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Isso é... Assim, eu acho que o nosso ensino... não vou dizer só no Brasil, tá? Porque eu acho que em outros lugares também. O ensino pra dirigir é muito fraco. Eu acho que falta muita coisa pra gente aprender. Eu acho que devia ter muito mais coisa de direção preventiva, de direção defensiva. A gente aprende a passar num exame e acabou. Isso que eu ia falar. A gente tem curso de passação de exame, Exato. não é de formação de motorista. Exato. Então eu acho, assim, péssimo. As pessoas não sabem usar uma lanterna de neblina. Tem gente que até hoje usa um pisca-alerta na chuva. Sabe? Antigamente ensinava-se isso, é uma coisa muito louca. Falta muita coisa. E aí tem gente, o que eu acho um absurdo hoje, qualquer pessoa sem experiência nenhuma pode comprar um carro de 300 cavalos, de 400 cavalos, que 600 cavalos. E aí a gente vê muito registro aí no noticiário, ainda mais quando é carro importado, Exato. né? Isso aí rende muita publicidade, né? Muita audiência, né? E aí você vê toda hora um cara subindo um Porsche. Claro, porque eletrônica é maravilhoso, mas tem uma hora que a física não aguenta mais. E não tem braço que segure um carro desse. Isaac Newton não é tolerante, Ele né? não é tão tolerante assim, né? E a eletrônica não faz milagre. Então, tem muito recurso nesses carros, mas tem um limite. E os caras não sabem usar, então eu acho um perigo. Igual, essas marcas premium tem os track days delas, que o cara pode comprar e fazer... Que eu acho que, assim, deveria ser obrigatório pro cara comprar um Porsche, um Audi, um BMW, os chineses estão vindo com carros com potências altas e as pessoas não sabem o que fazer com isso. O cara acha que ele é o fodão que sabe dirigir, mas se, cara, passar um pouquinho numa curva, ele não sabe o que fazer. Aliás, dependendo de como nem o piloto sabe, porque é isso, tem uma hora que tem um limite. Então eu acho que deveria melhorar muito esse ensino. E na hora que você aprende certas coisas sobre uma pista, sobre um carro, você fala assim... Aí você tem mais noção ainda do perigo que é. Porque no Track Day da Porsche, por exemplo... No Track Day não, no Porsche Experience, que é o curso de pilotagem da Porsche... A gente tem exercícios. E tem um exercício, por exemplo, que você aprende como é o carro saindo. De traseira e de frente. Eles deixam uma pista molhada e falam... Força a saída. Você fica assim, peraí... E pra você entender quando o carro tá saindo. A ideia é que você entenda. Porque muita gente nunca passou por isso e na hora que acontece não sabe o que fazer. Não sabe fazer. Porque não sabe nem o que tá acontecendo. Então, assim, você vai entendendo que o buraco é mais embaixo, sabe? Dá pra você curtir sem ser o extremo. Então, quando eu andei com o R8, eu curti horrores e eu não sabia fazer nada. Eu andei na pista bonitinho ali, não queria virar tempo, não queria... eu queria andar num carro dos sonhos. Hoje eu já conseguiria tirar um pouco mais o carro, mas ainda assim, eu sei que eu não sou uma pilota de competição que sabe fazer todo o possível. Então eu tenho essa noção, mas muita gente não tem. É o que você falou, muita situação, até pra você escapar de situação de risco, é contra-intuitivo, né? Saiu a traseira, você tem que contra-esterçar, às vezes acelerar, é um negócio... Uma aquaplanagem, tem gente que freia, a última coisa que você tem que fazer é frear. Porque quando você tá perdendo o controle, o que você quer fazer? Parar. Então, essas coisas eu acho que deveriam ser ensinadas numa autoescola, porque faz toda a diferença, né? As pessoas não ensinam a posição correta de dirigir, então... O próprio, pelo menos aqui em Minas, né? O exame de direção ainda tem umas práticas completamente, assim, sinal de braço. Sim. Colocar a cabeça pra fora, o Dedé vai brigar comigo, mas colocar a cabeça pra fora antes de sair... O sinal de braço é uma coisa 2025. Assim, cara, que... Mas sabe por quê? Assim, tem algumas coisas que a gente não entende, mas são feitas pra testarem outras. Então, se você consegue fazer, principalmente em moto, né? Se você consegue dirigir ali sem uma mão no volante, sem estar olhando visão periférica, tem motivos pra isso existir. O problema é que as pessoas não sabem disso e usam isso no dia a dia. Isso não é dito, tipo, isso é ensinado, como se você precisasse fazer isso no dia a dia. E não é sobre isso. Aí que tá o problema. Então não ensinam, porque não é que o cara aprende que... Não, você não abana o braço pra fora pra pedir. Você tem seta no carro. Inclusive pode usar, viu, gente? É de graça, não é opcional, vem no carro já, tá? E pode não usar, consumo, sem medo. Não, né? aumento de consumo. Pode usar sem medo, tá? E... Não é pra abanar o braço pra dar seta. Isso é um recurso pra prova,
pro cara, como é que chama? Examinador. O examinador, obrigada. Saber que você consegue fazer... Saber que você tem outros recursos. Ele tá analisando outras coisas. Mas isso não pode ser ensinado na aula do dia a dia, né? Como se você tivesse que fazer isso no trânsito. Por isso você tem muita autoescola, inclusive, que oferece curso para recém-habilitados, né? O cara fala, olha, tudo aquilo que você aprendeu para passar, agora vamos pro mundo real. Pro mundo real. Sabe uma coisa que eu acho um absurdo não ter? Eu entendo que a gente aí depende de São Pedro, mas muita gente se desespera pra dirigir na chuva, porque nunca dirigiu na chuva. Porque não aprendeu a dirigir na chuva. E realmente é muito diferente. O último, o Porsche Experience são 3 fases. A última, por acaso, a gente teve que fazer na chuva. Choveu a manhã toda e de tarde não. Tudo que eu tinha aprendido foi por água abaixo, porque na chuva é completamente diferente uma pista. Completamente diferente. E aí você fala assim, mas eu aprendi a fazer desse jeito, agora você tá pedindo pra fazer de outro, peraí. É igual o Chaves, eu sabia essa com laranja. Exato! Assim, mas eu aprendi assim, peraí. Então, assim, na chuva muda tudo. E as pessoas saem de uma autoescola sem nunca ter dirigido na chuva. Mal dirige à noite, porque a autoescola fecha às 7, então você só tem o horário de 6 às 7. Né, tem o mais grave, você não tem nenhum tipo de experiência rodoviária. Sim. Então, você tá, né, no caso da autoescola, eu lembro quando eu fiz autoescola, há muitos anos atrás. É muito, né? Ah, tem tempo. Eu fiz no século passado. Tem tempo. Foi. Em 99 eu tirei carteira. Tá tudo bem. Isso em 98. Eita, eu tava com 4 aninhos. E aí, eu lembro que assim, a velocidade máxima que você podia avançar, eu acho, se não me engano, era 40 quilômetros. Então, na autoescola você não pode passar a terceira. Não você só pode quando o cara falar, tipo, ó, aqui põe pode. A terceira. Mais que Mas isso tudo não bem, pode. aí você tem uma lógica, a pessoa tá com o primeiro contato com o automóvel, assim... Né, Mas depois de umas aulas você tem que ir evoluindo. Você vai perdendo até o teu controle ali, você tem que ser no passinho da tartaruga. Mas assim, então 40 km ali, então você é habilitado a 40 km por hora. De repente você cai numa rodovia que o limite é 110, o resto do trânsito tá 110, você tem que andar acompanhando aquele fluxo. Um monte de caminhão. Um monte de caminhão, que é a coisa assim, eu acho que é mais absurda, né? Que ninguém, eu acho que todo mundo devia, uma vez na vida, nem que fosse a título de conhecimento, dirigir uma carreta. É muito diferente. Cara, é muito louco. É muito louco. O comportamento, né, cara? É uma massa em deslocamento absurdo. O freio é um mero item do carro, né? Porque o freio do implemento, que é o que realmente para o caminhão, aquela coisa toda. Então, assim, você não sabe, o cara entra na frente do caminhão, o caminhão não consegue frear, passa em cima de todo mundo, é tragédia e tal. Não sei, tem muita coisa que tem que evoluir, né? Não, até das estradas dos caminhoneiros tem uma linguagem ali de farol, de seta, que muitas vezes te ajuda, e as pessoas não sabem sobre isso, né? Que o cara tá vendo lá, ele dá a seta... Quando ele fala pra você passar... pra você não passar porque tá vindo. Eu descobri uma coisa interessante disso. Que na Argentina é o contrário. Sério? Quando ele dá seta pra esquerda, é que você... Pode passar. Não, na Argentina que é. Aqui na direita pode passar. Pra esquerda é que tá pra você não passar. Aqui então, no Brasil. aí na Argentina pra é o esquerda contrário. pode passar. E tinha muito acidente de argentino que vinha pro Brasil por causa disso. Olha só. Mas na minha cabeça eu já tive essa discussão com meu pai. Pra mim faz muito mais sentido a seta pra esquerda pode passar, do tipo, que é pra vá direita. para a esquerda, e a seta pra direita, mantenha-se direita. E aqui é o Não, contrário. porque na verdade, quando ele dá direita, ele tá avisando, eu tô Ele indo tá pro indo, acostamento pra você ir, né? Sim. Enfim. Tô cedendo a Não foi, passar. mas é aquela coisa, é um código coloquial, né? Exato. Não tem uma Exato. É o informal das estradas. informal das Exato. estradas. Ô Camila, agora, Camila fora dos carros. Ih. Quando sobra algum tempo, o que a Camila gosta de fazer quando não tá gravando, dirigindo Dormir. e viajando? Dormir, que é o único tempo que me sobra neste mundo, que 58 lançamentos por semana. Mais gravações, eu gosto muito de dormir. Então, cara, quando você tá acordado e não tá gravando, não tá viajando. Quando acontece isso? Não sei. Eu gosto muito de ver TV, filme, série. Só que pra mim não é tanto lazer, é muito estudo também. Você fica daquela que assiste analisando o Então comportamento. não consigo não fazer isso. Porque é engraçado, a gente quando na escola de jornalismo você ficava assistindo o jornal ali... Estudando. Cagando regra, né? Exato. Fez errado. Eu não consigo não fazer isso. Então, assim, eu tô descansando, mas o que eu tô assistindo de entretenimento sempre tem estudo junto.
seja da atuação, da direção, da fotografia, enfim. Mas eu amo fazer isso, até porque eu queria muito estar ali também, né? E então acho importante. Eu amo dançar. Eu acho que é uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida. E eu fico pegando coreografia em casa. Eu sou doida, gente. Graças a Deus. Como assim? Adora dançar, pega coreografia, mas não tem TikTok? É que eu guardo só para poucos as minhas coreografias. Não, porque dancinha de TikTok é coisa pavorosa. É pior que fit dance. O que é fit dance? Oh, meu Jesus. É uma escola de dança que ficou muito grande. E aí eles fazem coreografias fáceis, que todo mundo consegue dançar. Porque, tipo assim, a coreografia do show, geralmente é difícil. Do clipe é difícil. Então eles fazem coreografias das músicas. São coreografias mais fáceis, passos mais fáceis pra todo mundo pegar. E aí virou uma febre. E hoje muitas academias dão aula de dança com coreografias do fit dance. E aí eu pego elas também, que são mais facinhas, eu olho rapidinho ali. Mas eu gosto de clipe e tal. É tipo o showball da dança. Aí me pegou que eu não sei o que é. Aí eu não sei o que é showball. Desculpa. Não, por favor, segue o baile. Mas é isso, aí eu gosto de sair pra dançar. Também de dançar em balada, assim, mas é uma coisa que eu faço bem menos hoje. Sair com amigos, nada de muito fora, assim. Fico com os meus pais, que é complicado trabalhar em família, porque nosso convívio vira trabalho, né? Então, boa noite, bom dia, o vídeo vai sair que horas? Não existe o volta pra casa, né? Não existe volta pra casa. Não tem. Nem... Eu moro sozinha há 4 anos. Até um pouco por isso, porque... Você não pode falar mal dos seus colegas de trabalho na sua casa. Não posso, menino. É muito difícil isso. É complicado. Quem que é o RH, né? Não, eu fui pro pronto-socorro. No RH. Mas eu não sabia no RH. Outro dia, meu pai, a gente foi pro pronto-socorro, eu tava com uma crise de enxaqueca. Aí eu, você precisa de atestado? Aí eu olhei pro meu pai, preciso. Cheguei em casa, falei, mãe, toma aqui, isso aqui é importante pra você. Ela olhou, ela me xingou muito, falou, realmente é muito importante. Eu falei, você é RH, depois você quer descontar o meu dia? Tô aqui preparada. Então tem isso, mas aí sempre acaba falando de trabalho, é isso, não tem volta pra casa. Minha casa também é trabalho, por isso que as viagens são boas, porque a gente vê mais gente, né? Mas, então, passar um tempo com os meus pais que não seja gravando, filar uma comida também, que mora sozinha é complicado, né? Então, vira e mexe, eu vou almoçar lá, vou, mãe, então, um almoço aí não, uma jantinha, vamos. Mas é isso, não tem muito mais pensando aqui o que eu gosto. Então não sobra mais tempo, né? Pra fazer outras coisas. Eu amo viajar, mas agora eu viajo muito a trabalho. Quando eu era pequena, eu falava isso pro meu pai, você acredita? Cuidado com o que vocês pedem, tá? E quando eu era pequena, eu vi meu pai viajando e falava, vai, pai, quando eu crescer, eu quero viajar que nem você. Porque é muito legal, muito chique. Não é não, tá? Não é não. Viajar a trabalho, puro glamour. Nossa, puro glamour. Tô ansiosíssima pra viajar a trabalho de novo. E aí eles colocam assim, né, pra um destino. Nossa, é tão exótico, é tão... Então, nossa, mano. E sei lá o que, cara. E você não vê nada, né? Você nada. vê o quadro do aeroporto. Né? Você falou Tangará, né? Às vezes os caras colocam num hotel super sofisticado, caríssimo. Você nem vê o hotel. Você chega lá 11h30 da noite, 7 horas da manhã, você já saiu. Tá vazando. Aí você fala, o que você achou do hotel? Eu falo, não sei, o colchão é bom. Colchão é ótimo. Macio, Mas gostoso. graças a Deus, né? Porque a gente A agora 7 ducha horas da boa. manhã pra trabalhar, o mínimo é um colchão bom. Mas agora que a gente vai pra China, todo mundo quer falar, você vai pra China? Uau, eu fico assim... Quer que eu te mostre a programação? Vai ser bonzão. Cara, que é perrengue, né? Porque você fala, cara, não existe almoço grátis. O cara tá te levando, assim, do outro lado do planeta. Não é pra você fazer turismo. Não, né? E correria, agenda aqui, ó, o tempo todo. E você passa muito por isso, assim? Você tá num churrasco, ai, Camila... Que carro eu compro? Que carro eu compro? Um Up ou uma Ranger? Sim. Assim, na live é sempre isso, cara. Eu pego um Virtus ou uma Ranger. Aí eu fico assim, primeiro vamos decidir o que você quer da sua vida, né, querido? Porque não tem como te dar essa dica. Acontece, mas menos do que com meu pai, obviamente. Mas assim... Já acontece. Aí tem uns amigos que vêm pedir uma dica e assim, a última coisa que eu quero falar quando eu tô com amigos é sobre carro, né? Aí a pessoa vem, posso te perguntar isso aqui? Eu fico assim, não. Pode, claro que não pode. Não pergunto, te odeio. Não, nem tanto. Assim, eu gosto de falar, né? Mas assim, tem hora que a gente só quer falar de outra coisa, porque é nosso dia a dia. Ô Camila, então, dito isso tudo, Camila Miranda Camanzi fazendo também justiça à Vânia, né? Muito que bem. Parte fundamental
na criação, na manutenção do canal, né, do Carros com Camanzi. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Nos vemos muito por ainda Em breve. 2025. Boa sorte. Camila e Jabulas vão fazer uma jornada oriental, a Vou ter que te Rota da aturar. Seda, para trazer notícias. Seremos os novos Marco Enquanto Polo. enquanto esse Você é o Marco ou o Polo? O Polo, né? Pela largura. enquanto esse podcast estiver no ar, eles estarão lá em pleno Oriente, né? Isso, é isso. Trazendo especiarias para nós aqui, seda e Vamos tudo descobrir mais. se realmente o macarrão deles é o bom mesmo, é o original. Obrigado, Camila. Obrigada a vocês, gente, de verdade, muito obrigada. Adoro vocês, obrigada a todo mundo. Espero que tenha sido bom. Valeu, Cacá, foi ótimo. Sim, meu prazer. E se inscreva aqui no nosso canal, acione o sininho para ser avisado toda vez Todos que tiver os um vídeos. conteúdo novo postado por aqui. Temos conteúdos novos todos os dias e, obviamente, Assino você Carros já... com Camanzi também. Se ainda não tá lá inscrito no Carros com Camanzi, aqui no YouTube, se inscreve e aciona o sininho também. Olha, a gente não tem esse negócio de concorrente, não. Aqui, a turma aqui de Minas, de BH, A é gente muito se ajuda unida. muito. Então a gente Se tá a gente feliz. não se ajudar com tanto de perrengue que a gente passa, acabou. Acabou. Se a gente... a gente fica feliz vendo vocês crescendo, todo mundo que Todos trabalha nós. aqui crescendo. Então, É isso. Obrigada, valeu, pessoal. gente. Até a próxima. Um Valeu, beijo. pessoal.